Olá pessoal, hoje fazendo mais um vídeo aí, eu vou continuar falando sobre educação, tá? Eu tô com essa ideia até por conta de uma matéria que eu vou precisar repassar aí como um trabalho da faculdade. Então, vamos trabalhar um pouquinho da educação falando dos principais teóricos, Jean Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, todos esses caras que realmente têm uma grande influência aqui no Brasil, tá? Então eu gostaria de falar sobre eles. Eu preparei um resuminho aí sobre esses autores para a gente tentar entender as ideias principais desses caras e a partir daí fazer a crítica. Porque vocês sabem que eu não gosto do sistema educacional, ou se a gente pode colocar o método educacional, dessa influência socioconstrutivista, dessa influência que tem a ver com teorias de projeto pedagógico político, que tem a ver com o que a gente poderia chamar de teorias psicogenéticas também, né? Como você vê no Piaget, você vê no Vygotsky, você vê no Henri Wallon, você vê em vários outros pensadores. É a tal teoria dos novos pedagogos, né? Ou da pedagogia no seu viés supostamente científico, se é que a gente pode colocar aí no sentido realmente científico, e trabalhar a crítica, tá? Desses autores. Então, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque se extrapolar, eu vou até cronometrar aqui, porque se extrapolar demais o tempo, o vídeo fica muito grande, e aí fica complicado do pessoal ter um gosto de assistir, né? Então vamos lá. Primeiro vamos falar rapidamente do Vygotsky e depois do Piaget, que são os dois pensadores que a gente pode colocar aqui como interacionistas, e aí depois a gente vai falar um pouquinho do Paulo Freire, e a partir daí fazer uma crítica relativa também à questão da escola sem partido, que eu acho que é fundamental falar desse tema, porque ele está em voga, está na mídia, todo mundo está falando disso, quer dizer, pelo menos o debate entrou aí em termos midiáticos para o público, então eu acho que é muito sucinto falar do tema e mostrar os problemas, né, dessa educação. Por que isso tem problema? Porque se a gente for ver a teoria dos caras, né, todo o pacote que eles trazem em termos de ideias pedagógicas, parece até uma coisa boa. Mas será que é boa mesmo? Será que na prática isso funciona? A grande crítica é essa, né? Se na prática isso aí vai funcionar. Então o Vygotsky, ele trabalha muito com essa ideia que a gente poderia chamar de desenvolvimento da criança, porque eles, todos eles, né, ou pelo menos a maioria deles que trabalha com o construtivismo, que nós temos aí o seu início no Piaget, tem uma ideia interacionista, que tem a ver com isso aqui, interação com a sociedade. Então daí que vem o termo interacionista, tá? Então, quando a gente pensa no Vygotsky, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão do desenvolvimento, que se trata, segundo ele, de uma aproximação entre os homens e uma aproximação à cultura. Só que no caso de Vygotsky aqui, a gente tem que entender que essa aproximação à cultura, ela tem muito a ver com um aspecto tanto cultural mesmo, né, no seu sentido literal, quanto no aspecto biológico. Então você tem uma conotação dupla. Você tem um aspecto biológico e você tem um aspecto cultural. Daí a ideia dele trabalhar, inclusive o Vygotsky morreu muito jovem, né? Ele morreu, se não me engano, aí com 37 anos. Ele foi um pensador também modelado pelo marxismo. Aliás, isso é importantíssimo falar antes que eu esqueça aqui no vídeo. Tanto Vygotsky quanto o Henri Wallon, que foi um pensador aí que tratou a ideia de pedagogia efetivamente com a conotação marxista dialética em tese, antítese, síntese. E aí você vê as ideias dele relativas ao que a gente poderia chamar de estágios ou fases do indivíduo. Por exemplo, no Henri Wallon você tem as fases do impulso emocional, que vai de 0 a 1 ano, onde a mãe, ou a criança, melhor dizendo, ela está como que ainda integrado à mãe, embora o cordão umbilical já tenha sido cortado. E aí você tem uma conotação do que ele vai chamar de diálogo tônico. Tem a ver com a criança ainda se ver junto à mãe, por isso tem um apego efetivo à mãe, até porque ela precisa tomar leite, né? Vamos combinar. No caso dele ainda tem a fase do sensório motor, que também a gente vai ver em Piaget, aquela conotação de você, a partir daí você já começa a andar, né? E essa fase, essa coisa da criança começar a andar, causa uma revolução na mentalidade dela, e isso gera o que ele vai chamar de exploração espacial. Até aí, nada a criticar, realmente. Quando a criança começa a andar e começa a fazer a sua exploração espacial, ou seja, conhecer os ambientes
de uma forma mais autônoma, isso causa, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento na criança. Depois dos 3 aos 6 anos tem o personalismo, ela aprende a rejeitar, aprende a trabalhar com o aspecto da sedução, no sentido de buscar os seus interesses. Eu vou chorar aqui, então isso, ela percebe que isso vai trazer certas recompensas, ou dar risada, enfim. A criança começa a ter esses, digamos, macetes. Tem a ver também com o aspecto da mímese, da imitação, ela também vai imitar o adulto, envia também os seus interesses. A partir dos 6 aos 11 anos, o Henry vai dizer que haja um aspecto mais objetivo na criança, porque ela começa a se socializar, e aí existe uma pontualidade nas suas ações, nas suas decisões, isso até os 11 anos já. A partir dos 12 anos em diante, você tem a fase da autoafirmação, a personalidade começa a se integrar mais, porém existem conflitos na personalidade, e isso todo mundo sabe, porque a gente já foi adolescente e também observa isso nas pessoas mais jovens. Bom, só para falar disso, para não esquecer de citar o cara, porque ele tem uma base efetivamente vinculada ao marxismo dialético, mas claro, teve influências do mote da pedagogia de sua época, que tem esses caras aqui, né? Piaget, Vygotsky e outros pensadores da psicologia no seu sentido, psicologia e pedagogia, aliás, também, no seu sentido mais científico e também, por que não dizer, político. Piaget, por exemplo, se eu não me engano, a mãe dele era socialista e ele se envolveu com o socialismo que tinha vínculos cristãos, já que ela também era protestante. Ele tem essa influência também. No caso do Vygotsky, como ele era um russo, ele teve uma influência maior do marxismo, embora, diga-se de passagem, importante dizer aqui, que ele foi rejeitado pelo Partido Comunista. Se eu não me engano, chegou a ser perseguido, enfim, ou a sua literatura foi rejeitada ali na época, né, do governo stalinista, ou do governo pós-revolução russa. Então, apesar dele trabalhar suas ideias com o marxismo, com os marxistas, ele também teve conotações aí que ultrapassaram o marxismo, obviamente, porque ele estava trabalhando com ideias vinculadas aí à pedagogia, até porque ele também certamente conhecia as obras do Piaget. Bom, voltando aqui então, Vygotsky, né, trabalha com a questão da plasticidade cerebral, que tem a ver com a ideia de estrutura adquirida e estrutura herdada. Quando você fala de estrutura adquirida, você está se referindo à compreensão do homem enquanto sujeito. Tá? Ele adquire isso através da cultura. Quando você fala de estrutura herdada, aí você já está falando daquilo que é a priori, de certa forma, um aspecto genético. Então, o Vygotsky admite o aspecto genético, biológico, e admite também a estrutura adquirida por conta da compreensão do homem enquanto tal, a compreensão do homem enquanto sujeito. Só que ele vai trabalhar a ideia, até um pouco diferente aí do Piaget, num contexto que trabalha a conotação de um processo mediador. Né? Apesar que o Piaget também tem um pouco disso, a gente vai ver. Você tem um homem de um lado, você tem a realidade a ser compreendida de outro lado. Só que a partir daí você tem uma mediação entre o homem e essa tal realidade a ser compreendida. Ou esse fenômeno a ser compreendido, né? Se é que ele teve alguma influência kantiana. O que você tem aí como mediador? Contexto social, cultural, que serviria, já deixando claro, tanto no seu viés biológico, mas muito mais no seu viés cultural, como eu já disse, compreensão do homem enquanto sujeito. E vindo de toda a civilização, da cultura, né, de cada país. Porque o social, aí, no caso do Vygotsky, é a diferença entre, por exemplo, o russo e o brasileiro. Né? Porque o contexto do russo é completamente diferente do brasileiro. Então isso, obviamente, vai influenciar na sua formação. E esse processo mediador, ele vai dizer que trabalha com o conceito de símbolo, signos, enfim, e da linguagem. É a partir da linguagem que você começa a compreender, então, aquele processo que a gente chamaria aí de realidade, propriamente dita. Então, as operações dos sistemas simbólicos, no caso do Vygotsky, tem a ver com o desenvolvimento do raciocínio. Então, isso tem a ver com abstrações e generalizações, tá? Que, por sua vez, tem um vínculo com a ideia de pensamento ampliado, que ele vai chamar de pensamento superior. Nesse panorama, ainda vou explicar aqui, mas a ideia é justamente trabalhar esse conceito aqui de desenvolvimento proximal, tá? Então, os conceitos são iguais à cultura na visão do Vygotsky. E aí você adquire os conceitos de duas formas, que uma é a forma espontânea e a outra forma outra é uma maneira formal de você adquirir. A maneira formal, obviamente, é pela educação, e a maneira espontânea é a interação do homem comum. Daí vem o conceito dele, que é o socioconstrutivismo. Por quê?
esse é o processo mediador, o contexto sociocultural media entre o homem e a realidade que o homem quer compreender, tá? Então aqui no panorama, o que você tem? Você tem o desenvolvimento do ser humano no ambiente social, e aí o homem é um ser histórico, não meramente biológico, embora, como a gente já disse, ele admite a biologia, tem uma vinculação entre a interação com a sociedade, daí a corrente interacionista, como eu já disse, e aí você tem um aspecto instrumentalista. Por quê? Você tem um objeto, você tem um signo. O objeto se refere às questões físicas e o signo a questões abstratas. Então, conforme o desenvolvimento da criança, ela vai admitir primariamente a questão dos objetos físicos. Então é aquela coisa, né, de você explicar matemática se referindo a objetos e não somente à abstração dos números. Você pode fazer um probleminha básico, né, como geralmente os pedagogos falam aí nas faculdades de pedagogia, apesar que eu não fiz nenhuma faculdade de pedagogia. No entanto, a gente percebe isso, né, quando eles usam os mesmos exemplos com frequência. Você tem, sei lá, 10 balas e você come 5 balas. Quantas sobram? Coisa bem simples, né? E aí você tem as alternativas. Ó, sobram 5. Né? Comeu 5, eram 10, sobram 5. Se você não colocar as balas ali, meio que o aluno se perde um pouco na medida que ele tem o seu raciocínio, a sua reflexão vinculadas apenas ao aspecto das coisas, dos objetos. E ainda não tem o conceito de abstração, que, segundo o Piaget, esse processo de abstração, o cara só vai ter a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos ele não teria isso. Antes dos 12 anos, segundo o Piaget, você teria apenas o operatório concreto, né? Você não consegue trabalhar com essa perspectiva do que a gente chamaria aí de abstração. No caso do Vygotsky, você tem algo parecido. É aquela coisa, né? Se você tem 10 balas, come 5, você fica com, aí você tem aquela reticências, e aí ele vai responder, em vez de responder 5, ele vai responder contente, né? Que basicamente é isso que o pessoal fala aí, para brincar com essa ideia de que você tem que apelar para dizer que de fato são balas que você está falando, e isso vai trazer aí um conhecimento não abstrato, porque que a criança antes dos 12 anos ainda está na fase concreta. Cara, isso é muito discutível e a gente vai falar disso quando falarmos da crítica a essa ideia, tá? Bom, e aí você tem essa interação entre o processo biológico e relações sociais históricas com outras pessoas e o ambiente em si, porque o ambiente, de certa forma, é o mediador. A partir do processo 1 e 2, que é isso aqui, né, o processo 1 é o sistema de símbolos, relação com o mundo através da linguagem, tanto na fala quanto na escrita. Você tem um melhor entendimento do mundo e a realidade. E o processo 2 tem a ver com que existe uma interação entre o processo biológico e relações sociais históricas com outras pessoas e o ambiente em si. Bom, a partir desses dois processos começa a desenvolver certa intencionalidade e independência, ou como queira chamar, autonomia, enfim, na criança, no indivíduo, no pré-adolescente, no pré-púbere. Aí você tem aqui a evolução do ser biológico para o ser histórico. Esse é o processo que o Vygotsky queria trabalhar, né? Embora a obra dele não tenha sido terminada, os seus discípulos ou amigos, enfim, como o Alexander Luria, se não me engano, o Alexandre Luria, não lembro muito bem o nome, mas que repassaram isso para que não fosse perdido a obra do cara. Então você tem aqui a principal intenção da pedagogia dele, que é a evolução do ser que é biológico para um ser histórico, que se vincula aí a tratar-se no seu contexto histórico propriamente. Outra forma de aprendizado que ele vai trabalhar a questão da diretividade, ok? Deixa eu só tirar isso aqui. Questão da diretividade, que tem a ver com a ideia de que a criança aprende tanto com as pessoas, que aprende com um guia, um diretivo, uma direção, ou com os objetos, aprende com a experiência, com as lembranças. Tá? Então, esse é basicamente o processo pedagógico do Vygotsky, que tem sua perspectiva fundamentada no social, ou na sociedade. O indivíduo se forma na sociedade. Essas ideias podem parecer assim até razoáveis, você não vê um problema efetivo em lidar com essas perspectivas, mas quando você chega na prática, aí você começa a ver os problemas, e é onde a gente vai chegar daqui a pouco. No caso do Piaget aqui, Piaget vai trabalhar com o contexto do espaço, que também é um aspecto social, de certa forma influenciou o socioconstrutivismo também, por que não dizer, e com o desenvolvimento da criança. Então tem a questão da inteligência e da intelectualidade, né? Inteligência seria, em Piaget, adquirida pela linguagem. Intelectualidade seria outra coisa, porque seria através da contribuição da sociedade em relação ao indivíduo. Então você adquire inteligência pela linguagem, e a intelecção é através da contribuição
do social naquele indivíduo. Por isso que há uma construção, por isso que eles são interacionistas, porque há uma interação com o mundo, e é a partir daí que ele aprende. E quando a gente chegar no Paulo Freire, você vai entender realmente como ele foi influenciado por essas ideias, obviamente, tudo na vertente da pedagogia nova, que faz oposição, quer dizer, a escola nova fazendo oposição à escola tradicional. Isso é importante dizer, a gente pode resumir tudo, ainda que haja diferenças enormes entre esses autores, uma disputa entre Vygotsky, entre Piaget, entre tantos outros pensadores da pedagogia, como a gente acabou de citar aqui, o Henri Wallon. Você tem vários outros autores, como eu tinha citado no vídeo da Hannah Arendt, eu falei um pouco do John Dewey, que também é mais ou menos dessa época aí. Enfim, esses autores eles querem trazer ideias que se vinculam a uma nova escola, tá? Para trazer uma nova pedagogia em oposição à antiga, à tradicional propriamente. Tá? E aí, quais são os resultados? Né? A gente viu com a Hannah Arendt lá que os resultados não são bons. No caso do Piaget aqui, então, ele vai trabalhar muito com o conceito de estágios. E aí eu coloquei aqui os estágios do conhecimento. Tá? Então você tem aqui de 0 a 2 anos, sensório-motor, basicamente esse seria o estágio do indivíduo, que ele vai trabalhar com o aspecto da reflexivo, genético, instintivo e emocional. O reflexivo não é que ele vai refletir sobre coisas. Eu até coloquei isso aqui para não confundir, né? Reflexivo no sentido de reflexo. Dá para ficar bem claro a coisa aqui. A ideia é que o aspecto sensório-motor dos 0 aos 2 anos tem a ver com a inteligência individual, mas sem socialização. Então, acaba ficando numa perspectiva apenas instintiva e uma emoção ainda não amadurecida também. Tá? Para o Piaget dos 0 aos 2 anos. Você vê que isso é diferente do outro autor que eu tinha mencionado, que tem outra perspectiva das fases do desenvolvimento do indivíduo. Depois você tem uma fase dos 2 aos 7 anos, que tem a ver aqui com o período egocêntrico da criança. Tá? Então, é o que a gente poderia chamar de período pré-operatório. É egocentrismo e também uma contradição na fala, porque ele, de certa forma, aqui ele vai ter uma apreensão da linguagem, de certos símbolos. É a fase da alfabetização da criança, né, quando ela vai para a escola. A gente poderia colocar do 1º ao 2º ano. Tem até um outro gráfico aqui. Deixa eu ver se eu localizo ele agora. Um outro panorama, vamos lá. Aqui, ó. É mais fácil de entender esse aqui, que é o seguinte. No caso do próprio Piaget, essa ideia aqui é do Piaget. 0 aos 2 anos, inteligência sensorial motora. Dos 2 aos 7 anos, período pré-operatório. Aqui você tem a criança na creche. Isso aqui, se a gente levar o Piaget para o contexto do Brasil, né, a ideia é justamente fazer uma aplicação ao ensino aqui no Brasil para a gente entender como que isso está acontecendo no nosso país. Então, dos 0 aos 2 anos, a gente tem uma criança que está a cuidar dos pais. Dos 2 aos 7 anos, aí você tem a creche, a pré-escola ou até a 2ª série, depende do desenvolvimento da criança e quando que ela foi incluída no ensino. Geralmente é nessa fase aqui, tá, que ela começa a ir na creche, na pré-escola e vai até a 2ª série, até os 7 anos. Esse é o período pré-operacional. Segundo o Piaget, esse período pré-operacional, portanto, como eu já disse, é um período egocêntrico, tem certas contradições e já tem uma trabalhar do indivíduo similarmente ao Henri, como eu tinha falado antes, na questão do aspecto, por exemplo, mimético, né, que a criança ela imita os adultos e ela começa a aprender o aspecto da linguagem fundamental para se desenvolver na sociedade. Depois dos 7 aos 12 anos, você tem um período operatório concreto, que supostamente a criança não teria ali os seus conceitos abstratos e, portanto, seria necessário você trabalhar com a criança o concreto e logo você não pode ensinar para a criança conceitos matemáticos abstratos. Bom, gente, aqui a gente já tem um problema enorme, tá? Por quê? Porque na medida que você não possa trabalhar os conceitos concretos, aliás, desculpe, concreto você trabalha, obviamente, mas os conceitos abstratos, como por exemplo os conceitos matemáticos, ou enfim, de outras disciplinas também, isso dificulta muito. Porque agora a criança não tem que aprender ou decorar tabuada, por exemplo, porque as pessoas ali, dependendo do pedagogo, ele vai obedecer isso aqui como se fosse um cânon sagrado, como se fosse uma religião, uma revelação divina. E não é assim. Isso aqui é uma prescrição para orientar o pedagogo e não necessariamente reflete a realidade propriamente de todas as crianças. O problema é universalizar isso aqui, né, que o pessoal geralmente faz. Bom, o que acontece então, para Piaget é período operatório concreto. A partir dos 12 anos, até a vida adulta, aí você tem um operatório formal, que tem aquela questão da consolidação da personalidade,
cooperação em termos, tanto que ele vai dizer o quanto é importante a criança se envolver com esporte, porque ela começa a entender o que é esse processo de cooperação, ele vai perder aquela perspectiva mais egocêntrica que ele tinha antes, como sendo, de certa forma, o centro do mundo, né, acreditando ser o centro do mundo a partir dos 12 anos, e quando ele começa a ter essa perspectiva de cooperar com a outra criança, e com os outros jovens, enfim, ele começa a ter essa visão mais universalizada, vai ter uma certa autonomia, consequentemente a consolidação da personalidade, que se consolida justamente em uma prescrição menos egocêntrica do que ela tinha, e aí também começa a ser trabalhada a perspectiva ética na própria criança, gerando certo voluntarismo, tá? A voluntariedade. E isso geraria, de certa forma, também um desenvolvimento da moral da criança. Você tem aqui, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, essa questão da evolução moral da criança, em anomia, heteronomia e autonomia. Na anomia, você tem o impulso, o instinto, que aparece na vida adulta também. Você tem a heteronomia, que é o comando alheio ao indivíduo. Você tem a autonomia, que é a assimilação. Esse é um processo contínuo na dinâmica com a heteronomia. Heteronomia, como está escrito aqui, é quando você recebe ordens e obedece. Só que essa dinâmica em anomia, heteronomia e autonomia também existe na vida adulta, né? Até coloquei aqui, ó. Você não vai perder os impulsos e o instinto, como geralmente tem a criança, que é mais instintiva, obviamente, porque ela não tem autonomia. Mas à medida que você começa a trabalhar a autonomia, isso aqui aparece com mais vigor na vida adulta, desde que o adulto seja de fato educado, ok? Não só educado na escola, mas educado de forma assim ética, seja pela família, seja pelo horizonte dos acontecimentos da sua vida, da sua própria experiência. Essa autonomia vai aparecer porque o cérebro também, em termos biológicos, vai estar mais desenvolvido aí, tá? Então, a ideia que está sendo trabalhada aqui é justamente a ideia dos estágios do conhecimento, tá? Que você vê tanto no Vygotsky como no Piaget. Isso aqui eu até coloquei eu peguei alguns materiais, alguns PDFs, alguns vídeos para tentar analisar ideias dos dois autores e condensar aqui, porque a minha intenção neste vídeo não é trabalhar profundamente os autores, mas as ideias principais, como geralmente eu faço nos vídeos. Criticismo, cara, é só você lendo a obra dos autores. Eu não estou aqui para ler as obras dos autores, fazer leitura estrutural com ninguém. Você tem que fazer isso por conta própria e sozinho, ainda mais. Minha ideia é só passar as ideias principais. Então, nessa coisa de estágios do conhecimento, para os dois o conhecimento é construído continuamente na história do indivíduo. Eles apresentam idades variáveis, dependendo do ambiente, e a ordem de sucessão constante. Ações específicas de acordo com o avanço na aprendizagem, exemplo, reflexão pelo domínio da linguagem, novos elementos de conhecimento integram, mas não substituem os valores anteriores. Isso aqui é importante dizer, né, porque na medida que você vai evoluindo, né, ou desenvolvendo sua personalidade, dos 0 aos 2, dos 2 aos 7, dos 7 aos 12, dos 12 em diante, você vai agregando, você não perde. E o processo do Piaget é mais ou menos esse aqui, ó, tá? Que é a questão da adaptação, que é a simples para o complexo. Então você tem, o Piaget ele mudou alguns termos no decorrer do seu processo histórico educacional, autoeducacional, porque inicialmente ele vai chamar isso de adaptação, depois ele traz um conceito de equilíbrio, equilibração, depois ele meio que muda para a ideia de abstração reflexiva, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. Tanto em equilibração, abstração reflexiva, tem dois motes aqui. Ou assimilação ou acomodação. Assimilação tem a ver com a ação externa, que é a questão de classificar, e a acomodação com a ação interna, que é a questão da ampliação. No caso da assimilação, você já tem aqui, entre os 7 e 12 anos, o refletir, o classificar, o diferenciar, mas as coisas, os objetos, e não a abstração. A abstração, segundo o senhor Piaget, você só teria a partir dos 12 anos em diante. Tá? Daí, então, essa ideia construtivista. Quando você vem aqui, você tem alguns problemas, né? A crítica ao socioconstrutivismo, não só ao socioconstrutivismo, mas o construtivismo em si. Bom, o conhecimento é uma construção e o professor mero mediador. Isso gera um problema. Tanto que muita gente acusa o Piaget de não diretividade. Ele tinha um pouco, mas era muito fraco. Isso minimiza o papel do professor e esse é um grande problema. E até coloquei aqui, né, o problema, né, que gera essa questão de ver o professor como um mero mediador. Minimiza a participação do professor no aprendizado da criança. O professor, no caso do aprendizado, é a figura central na educação. É o agente criativo e diretivo. Por que é criativo e diretivo? Porque a gente não pode ver a pedagogia como ciência, propriamente, no seu sentido empírico.
A ciência, a pedagogia, mais do que ciência, ela é uma técnica, uma tecné. Se a gente for fazer divisões aristotéricas aqui, há uma diferença enorme entre conceitos científicos e conceitos de técnica, de arte. A gente pode colocar como arte. Se a gente vê, então, a pedagogia como arte, todo esse aspecto vinculado aí a método freiriano, socioconstrutivista, construtivista, cai por terra, porque não tem como você universalizar a experiência, né, de todas as crianças, tá? É um aspecto um tanto indutivo aqui, que você perde quando você vê como arte. Agora, como arte, você tem que usar mais a criatividade e menos essa prescrição um tanto universalista, um tanto de indutivista ingênuo, né? Não é ciência, é arte, é técnica. Isso leva ao que a gente poderia chamar de uma ponte, que o Olavo trabalha muito isso, eu acho bem interessante. Ele explica isso mais detalhado em algumas aulas dele, mas é uma ponte entre o racional e o irracional, tá? Porque é o professor que tenha os elementos da racionalidade da sua disciplina, aprendendo-se a disciplina, e o aluno. O aluno está lá para quê? Para aprender, não para ensinar. O aluno está lá para aprender o quê? As disciplinas. Diferente do que o freirianismo vai dizer. A gente daqui a pouco vai trabalhar com a ideia do Freire. Então você tem aqui o agente criador e diretivo. Sim, o professor é um agente diretivo. E é fundamental que ele seja um agente diretivo. Principalmente, eu estou tratando aqui, até aqui na internet, ó. Tá aqui. Ó, educação básica, ensino fundamental, ensino médio. Tá aqui, ó. Principalmente no ensino infantil e médio e fundamental, que você tem aí, mais ou menos até essa idade aqui que eu coloquei, até os 17 anos você tem o final do fundamental e no médio. Então todo esse processo aqui, vamos colocar dos 7 aos 12 anos, que é a questão do indivíduo que vai até a 7ª série, geralmente, né? Bom, o que você tem aqui? Você tem um processo pedagógico que, se for mal formulado, como é no caso do construtivismo, você vai deixar a criança à mercê da sua própria ignorância e você vai cair aqui na crítica da Hannah Arendt. Não tem problema nenhum a gente ir lá na condensação das ideias da Hannah Arendt, porque eu acho também que é bem interessante avaliar. A crise que a Hannah Arendt vai colocar da autoridade tem justamente a ver com essas pedagogias aí, certo? Então você tem aqui apagar as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e superdotados, entre alunos e professores, crianças e adultos. Isso aqui é puro Paulo Freire, gente. Ó, puro Paulo Freire. Eu não coloquei a citação aqui, mas é isso, certo? Então, sendo a demanda de uma sociedade, segundo ela, já massificada, ok? Que tem no homem apenas um homo faber, aquele que constrói, não alguém que contempla. É basicamente uma separação clara entre o pensar e o agir. Tem outra condensação das ideias dela aqui. Basicamente, uma separação do pensar e do agir. Porque ela vai trabalhar esses conceitos de labor, de obra, eu já tinha explicado isso em outros vídeos. Bom, vocês entenderam então o que é o Piaget, né? E o que é o Vygotsky. O que é o socioconstrutivismo e o problema que ele gera em relação ao professor. Isso vai se acentuar mais ainda nas ideias do Paulo Freire. Nessa concepção aqui, então, você tem a ideia do construtivismo ideal, que é completamente diferente do construtivismo real, quer dizer, construtivismo na prática. As crianças, elas são privadas de aprender diretivamente sobre aquilo que supostamente aprenderiam sozinhas, porque elas estão em processo de construção, e aí você tem aqueles melindres do método, né? Seja ele construtivista ou socioconstrutivista, que impede com que você ensine na prática, através de uma criatividade ou através de uma contingencialidade em termos de ensinar a criança ali. Você perde esse conceito contextualizado, embora o Freire trabalhe muito essa ideia de vamos contextualizar, mas obviamente na tendenciosidade e uma perspectiva marxista, né, que é bem diferente. E de uma pluralidade que você perde aí com essas ideias, em vista apenas de seguir a cartilha do método. Isso é um problema sério, que tem a ver com a crise da autoridade do professor na escola. Outra coisa, eu coloquei aqui, ó, pois segundo esses pedagogos, ensiná-las inibiria sua capacidade de assimilação, tá? Porque se você fala do abstrato na fase concreta, isso vai atrapalhar a assimilação da criança e blá 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 blá, mas e na prática, né? Vocês querem falar de ciência, de empiria, e na prática, como é que fica? Vamos tratar isso como arte, então, porque aí, sendo tratado como arte, a gente vai se adequar ao ensino ali, de acordo com a melhor didática para aquele momento em relação à criança. Então aqui eu coloquei algumas críticas. Ó. O papel ativo do aprendiz minimiza a atuação do professor,
Porque se no ensino básico e no ensino fundamental o aluno tem um papel, digamos assim, ativo na construção do entendimento, logo o professor tem também aí uma crise de responsabilidade que leva, por consequência, o aluno a não mais tê-lo como uma representação do conhecimento, ou respeitá-lo, enfim, ter aquele modelo de autoridade, aquele parâmetro, um tanto até um junguiano, né, de autoridade, em termos da figura padronizada, e ele vai se voltar então à autoridade, conforme a crítica da arte, aos seus próprios grupos. Isso vai fomentar, de certa forma, até mesmo a delinquência. Outra coisa é que a criança não aprende matemática e regras de português com mera experiência. Ela precisa ter os conceitos ali batidos, ela precisa ter prática, ela precisa ter repetição, ela precisa decorar. E isso é o que as ciências neurológicas estão apontando, né? A plasticidade da criança, não no conceito do Vygotsky, tá? Mas no conceito da neurociência. É tão grande aquela plasticidade que a criança está absorvendo tudo. Então, você precisa ensinar, você precisa marcar, como diz o professor Peer, né, o saudoso professor Peer, marcar a criança com o ensinamento correto, com a gramática correta, com os conceitos e cálculos matemáticos corretos, para que a partir da vida adulta ela não se esqueça mais daquilo, porque ela já foi marcada por decoração, que o pessoal usa de forma pejorativa como decoreba, né? Cara, isso sempre foi importante, sempre será. A própria ideia de você ter uma herança na tradição oral é baseado na capacidade de decorar ideias, temas, conceitos, que você acaba perdendo nessa pataquada aqui sócio-construtivista, ok? E aí você tem esse pessoal aí nos exames internacionais, como eu já falei várias vezes, sempre nos últimos lugares. O Brasil geralmente fica até atrás da Zâmbia, não querendo desmerecer a Zâmbia, né? Até porque eles são melhores que nós, justamente porque nós estamos tendo aí essa influência socioconstrutivista, tendo o patrono da educação, um cara chamado Paulo Freire. Então, desde a antiguidade, os educandos precisam do aio. Aio é um conceito até bíblico, né? O Paulo fala que a criança precisa do aio, mas quando ela se torna adulta, ela deixa o aio. Ele falando da lei e da graça, né, em relação ao cristianismo. A ideia do aio sempre foi um conceito da antiguidade e nunca foi perdido, até esses iluminatis da pedagogia inventarem a ideia de que agora a criança também pode ensinar, conforme Paulo Freire. Ela ensina o professor ensina ela, e os dois trabalham o que a gente chamaria de nova experiência social. A gente vai tratar disso daqui a pouco. E também a construção do conhecimento deve ser dada por treino, aquilo que eu tinha falado agora, né? Decorar a tabuada, regras de português, disciplinas. Isso é treino, filho, é treino. Não se perca nessas ideias aqui, ó. Coloque a criança para treinar, porque ela vai aprender assim. Esses grandes jogadores de futebol que você tem hoje, o Neymar, o Messi, esses caras começaram com pouca idade jogando bola, com, sei lá, 7 anos, até menos. E nunca pararam, por isso que eles são craques, né? Justamente porque está batido na memória deles a inteligência do processo, da habilidade em relação ao esporte que eles praticam. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Que na antiguidade todo mundo já sabia disso, e agora está sendo perdido por conta de novas ideias que têm um viés evolucionário. E aí é o que eu quero tratar aqui para finalizar o vídeo, que é nessa condensação que eu fiz um resumo das críticas a respeito da escola. Então você tem aqui, ó, escola sem partido. Quais são as ideias e por que eles criticam? Eu vou trabalhar essa ideia em outro vídeo, aqui eu só vou fazer uma exposição bem pequenininha. Depois a gente trabalha melhor essas ideias, tá? Em outro vídeo aí. E esse aqui já tá ficando grande. Você tem aqui que a escola sem partido é contra partido, por isso que tem esse nome aqui. Mas ela é a favor da política. E quando você chega no Paulo Freire, qual que é a ideia freiriana? A pedagogia do oprimido vai dizer justamente isso, né? Quer dizer, o projeto do livro, né? O método freiriano é projeto político-pedagógico. Mas poderia ser muito bem chamado de projeto ideológico pedagógico, porque ele parte principalmente, o pressuposto dele, a ideia inicial, que ele não vai provar se é verdadeira ou falsa, é o marxismo. E a partir do marxismo é que todo esse castelo do freirianismo vai ser trabalhado. Então ele vai falar da ideia do ser mais e do ser menos, né? A ideia do ser mais é o opressor, o ser menos é o oprimido. O ser mais é aquele cara que seria o agente da desumanização, porque ele impõe, né, regras sobre esses oprimidos, esses seres menos, na busca pela manutenção tanto dos seus interesses quanto do seu poder, né, numa perspectiva um tanto maquiavélica. Embora ele não admite que no marxismo a gente tem exatamente isso. Porque mais do que em qualquer outro regime, é no marxismo, é no comunismo, que se tem a busca dos interesses e a busca do poder, porque é lá onde a ditadura realmente é sangrenta.
Isso a história prova. Mas o Paulo Freire não explica, ele só elogia, ok? Elogia Marx, elogia Jesus. Não que o Jesus seja marxista, estou falando porque ele faz essa mistureba toda, né? Ele era cristão socialista. Ele elogia até o Mao Tse Tung, cara. Então, basicamente, você tem lá um senhorzinho de barba, o saudoso Paulo Freire, que já morreu, se não me engano, em 97. Então, um cara que tem, quando você olha para ele, uma presença, uma aura, um tanto assim serena, né? De alguém que realmente pode ser tido aí como um grande pensador espiritualizado. Mas, ao mesmo tempo, a fonte do conhecimento dele é o materialismo dialético. É um tanto contraditório. Isso é muito parecido com o Daniel Dennett, né? Quando a gente vai falar de filosofia da mente, você tem lá o Daniel Dennett, parece o Papai Noel, com aquela barbinha grisalha. Aí quando a gente chega na palestra e abre a boca, você vê que é uma fera, falando contra qualquer pressuposto de uma vida após a morte, obviamente, né? Porque ele trata justamente da questão da filosofia da mente. E também qualquer pressuposto da existência de Deus é um absurdo, já que ele é um ateu militante, assim como Richard Dawkins, por exemplo. Então, essas pessoas, elas têm a aura, elas representam uma figura, mas quando você vai avaliar o âmago das ideias deles, aí é que é o problema. No caso do Paulo Freire, ele até tem um viés que tenta frear os abusos da revolução, tá? Como eu coloquei aqui, todo revolucionário ele tem a ideia de destruir para implantar. E ele cai, obviamente, no niilismo, que é diferente da ideia da conservação, da herança, da pluralidade, como você vê em Hannah Arendt referente à educação, e como você vê nos pensadores conservadores ingleses, a maioria deles tem essa ideia, conservar para progredir, e tem uma perspectiva entusiasta em relação ao mundo, tá? E aí, geralmente, você tem aí uma perspectiva do conservadorismo reativa, né? Porque o conservador vai reagir a esses que querem fazer um rompimento drástico. E a escola sem partido tem essa ideia, né, de ser contra partido, paradigma freiriano, pragmatismo pedagógico, abuso do professor, educação ideológica, demagogia e doutrinação, professor como representando o Estado, beleza, mas também representando uma ideologia, é contra a narrativa unilateral, contra a teoria do gênero, no senso absoluto, né, que nega até as evidências da própria biologia, que é contra a tendência auspiana. Por isso que eu coloquei 2 níveis do debate, né? Quando você entra no nível do debate aqui, aí fica meio difícil, as pessoas não sabem o que é pedagogia freiriana, não sabem o que é as ideias do construtivismo, do socioconstrutivismo, não entendem essas influências aqui no Brasil. E quando você vai debater escola sem partido, o pessoal está perdido, fica numa espécie de equipolência de ideias que gera pessoas aqui, ó, nessa risca que representa um muro. As pessoas só ficam aqui em cima do muro. Não, tem coisas boas de um lado, tem coisas boas do outro, mas eu sou o bambambam que é imparcial, que fica aqui em cima do muro. Mas quando você parte para a substância do debate, que vai muito além disso aqui, aí você vê que o problema, meu caro amigo, é mais embaixo. Então continua na ideia do Paulo Freire aqui. Até porque eu vou fazer outro vídeo depois explicando melhor essa condensação aqui das minhas ideias, tá? Bom, ser mais é o opressor. O oprimido, por sua vez, ele tem um papel inicial de reconhecer a si mesmo. Ele tem que reconhecer que ele é um oprimido, tá? E aí ele vai buscar desconstruir a desumanização social a partir daí. Então ele vai deixar de ser menos, não para ser mais. Até porque o Freire vai dizer, o oprimido não pode se tornar um opressor do opressor, mas um restaurador da humanização. Então ele faz essa pontuação para frear essa concepção revolucionária que é totalmente desvinculada de qualquer consciência e tal. Não, ele vai dizer, não, a gente não pode também se tornar oprimido do opressor, o opressor do opressor, melhor dizendo, né? Não pode se tornar opressor do opressor. A nossa ideia é restaurar a humanização das pessoas. Só que isso aí é um problema, porque ele vai tratar essa ideia apenas no conceito, numa prescrição marxista. Aliás, quando você vê aqui, né, essa ideia de desconstruir as ideias desse opressor, você se pergunta, mas quem cargas d'água é esse opressor, meus amigos? Quando você pega o livro didático, justamente por ter uma influência enorme do Paulo Freire e dessas escolas pedagógicas, da nova escola, aliás, pedagógica, aí você vai entender que esse opressor, bom, em termos gerais, você tem outros elementos para completar essa síntese, mas a gente pode colocar que generalizando seria o capitalismo, tá? É o capitalismo, é o explorador. Então, quer dizer, isso explica inclusive o ranço, né, que existe aos capitalistas em alguns livros didáticos, onde esses livros louvam os chamados elementos da revolução contra esse mundo tão opressor que nós vivemos, né? Bom, no freirianismo, você tem então uma parte de uma definição tendenciosa do que é opressão e do que é humanismo,
e uma partidarização da educação ao invés de politizá-la para o pluralismo. E daí que vem a crítica aí do Escola Sem Partido, né? Eles vão meter o pau no Paulo Freire justamente porque ele, em vista de ser um criticista, dizendo que o aluno tem que ser crítico, essa crítica tem que vir sempre depois do seu pressuposto inicial. Porque o pressuposto inicial nunca pode ser criticado, que é justamente a ideia de uma visão marxista que fala do opressor e do oprimido. Isso nunca vai ser questionado. Mas daí em diante, aí ele é a favor do criticismo. Aí ele é a favor da reflexão. Aí ele vai dizer que o aluno e o professor têm um mediador, que é o mundo, similarmente às ideias do nosso caro amigo aqui chamado Vygotsky. Vamos lá, cadê ele? Que é basicamente a construção, né, que você tem, porque o aluno ensina, o professor também ensina, você tem essa interação, são trocas de informação entre o professor que aprende com os alunos e os alunos com o professor. E aí, a partir desse processo dinâmico, há uma investigação, que ele vai chamar de investigação temática, que é dessa relação que se destrói você cria, né, conceitos novos, mas você destrói os conceitos antigos. E aí você tem aquele processo da ação dialógica, que tem a ver com colaboração, aluno-professor, união, aluno-professor, e síntese cultural, que é o novo padrão da cultura. Bom, isso aqui basicamente é você sair da revolução no aspecto político e ir para a revolução no aspecto educacional. É exatamente isso que está acontecendo aqui no freireanismo. Então, quando ele fala, né, ó, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ele está falando exatamente disso. E aí ele tem aquela crítica, né, da concepção bancária da educação, que é aquela coisa da manipulação das elites. Por quê? Porque o professor ele não pode, segundo Paulo Freire, fazer, digamos assim, depósitos, né, entre aspas, de conceitos. Daí a ideia de bancário. Você não pode fazer depósitos de conceitos, porque esses conceitos são de um mundo que explora, são parte da superestrutura, que Marx fala da infraestrutura e da superestrutura. Então você não pode partir desses pressupostos. Você, na verdade, tem que ensinar o aluno a ser crítico dessas coisas. E é óbvio, cara, é mais do que claro, tá? Isso aí tá mais claro do que 1 mais 1 é 2. Embora alguns caras são tão relativistas que eles até negam esse conceito matemático. A gente está vendo em tempos realmente confusos, eu diria. E perigosos também. É mais do que claro que o que ele está fazendo aqui é uma manipulação ideológica, totalmente, sabe? Isso aí está mais claro do que água cristalina. Bom, no conceito de concepção bancária, você tem a transmissão de conteúdos, você tem os instrumentos de opressão, que é a questão da reprodutividade, né, desses conteúdos, e aí você tem que ensinar o professor. Você não tem que ensinar só o aluno, né? Daí acho que a gente vai um passo mais adiante da Hannah Arendt, né, que ela vai falar dos alunos, professores, os alunos que podem ser educados, de certa forma, mas enfim. Os professores são sim educados, são sim doutrinados. Por isso que quando você entra nesse conceito aqui, que eu vou trabalhar melhor em outro vídeo, prometo, tá? De professor representando a ideologia, você está entrando nessa ideia aqui, tendências uspianas, establishment da classe intelectual, é tendencioso e específico. E é óbvio que isso vai refletir no currículo, nos livros didáticos, na tendência dos professores. Mas isso não necessariamente vai ser algo muito deflagrado, porque eles não precisam dizer, eu sou comunista, ou colocar uma camisa do Che Guevara para assumir isso. Isso você vai ver em segundo plano, e não em primeiro plano. E é importante que você entenda isso. Mas falar isso no debate público é dificílimo, porque as pessoas estão presas na casca apenas, na parte superficial do debate, e não estão aqui num conceito muito mais abaixo, né, muito mais difícil, muito mais complexo. Que aí vai nossa crítica. Eu vou parar por aqui, o vídeo está muito grande, depois eu vou falar mais ainda de educação, vou falar mais aí das ideias do Paulo Freire, repetir alguns conceitos, para a gente firmar essas ideias, porque é através da repetição que a gente vai conseguir acessar essas informações, discernir o que está acontecendo na educação, que é muito grave. Eu repito para você, é gravíssimo o que está acontecendo na educação, e tem gente que ainda bate palma para essa merda toda, é um problema. Até mais, próximos vídeos vão vir por aí, tchau.